Graça e paz, meus amados, quero convidá-los aqui. Comigo, abram as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 12. Carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 12, eu lerei até o verso 25. E assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Pois se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo por essa manhã e pelo privilégio de, como teu povo, estarmos reunidos. Entendemos, ó Deus, que palavras podem ser ditas, mas edificação, Pai amado, só pode vir do teu trono. E é isso que te clamamos, que o Senhor abra o nosso coração e permita que aquela semente que vem do Senhor possa nela penetrar e gerar um fruto para a eternidade. É o que eu te clamo, ó Deus, e isso seja mais do que por palavras, mas pela tua santa presença, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu sei que várias vezes eu já fiz essa pergunta, né? Para que você vive? E a gente, como um bom cristão, logo vai lembrar, né, da primeira pergunta do breve catecismo, né? Por que, né, o homem foi criado? Por que ele existe? A gente vai responder: para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente já sabe isso. No entanto, quando a gente olha de verdade para o nosso coração, muitas vezes com a correria do dia a dia, a gente não para poder avaliar, ou para poder pelo menos pensar no para que a gente existe. Qual que é o motivo da gente levantar mais um dia e sair para trabalhar? E a gente simplesmente levanta e toca o barco. Aí alguém estava escrevendo um certo dia, eu achei interessante, ela fazendo uma analogia, dizendo o seguinte: olha, você já parou e pensou em perguntar para um peixe, né? Por que ele acorda todo dia e fica nadando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? Você acha que nunca vai ver um peixe acordando pela manhã e fazendo a pergunta: por que eu tenho que ficar nadando? Simplesmente o peixe levanta, né, acorda lá, não sei, eu acho que não levanta, né, porque fica lá, né? O seu Pedro que pode dar as características dos peixes, é um bom pescador, mas ele simplesmente, quando acorda, ele vai viver a dinâmica do dia a dia. Ele vai ficar nadando para lá e para cá, para lá e para cá, porque tem que procurar comida, porque ele tem que se defender, né, dos perigos, e aí ele vai reconhecer coisas novas. Ou seja, ele vai nadar porque ele tem que viver. E aí, essa pessoa faz uma analogia dizendo que o peixe, com certeza, ele não avalia que tudo aquilo que ele faz é em função do que existe diante dele. É como se fosse a natureza que o leva simplesmente a não precisa pensar, eu só tenho que nadar. E nós, como seres humanos, não fomos feitos de forma irracional como os peixes. Mas muitas vezes a nossa vida também é da mesma maneira. Nós acordamos todo dia pela manhã, ligamos o piloto automático e saímos fazendo as nossas coisas.
E muitas vezes nós apenas respondemos ao que vem a nós. E a resposta hoje é a gente tentar sobreviver em um mundo de tantas dificuldades, em um mundo que exige de nós muitas vezes uma performance, né? Que você tem que ter sucesso, e para isso, né, tem uma concorrência desleal, porque há muita gente querendo passar perna uns nos outros, e aí para ter isso a gente enche a nossa agenda. Você já percebeu? Você pode não ter agenda, mas o seu dia está cheio. Estão comigo ou não? A agenda está cheia. E aí você vai correr. E você vai correr porque você tem que comprar alguma coisa nova, porque fala, todo mundo tem isso, eu preciso trocar o meu celular, eu preciso comprar um outro carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Fora isso, é o medo do que pode chegar na nossa casa, da violência, de repente no futuro, da gente não ter condição de sustentar a nossa família. Ou seja, a gente muitas vezes vive de uma forma exaustiva, para manter um padrão, como o peixe que fica nadando para lá e para cá, para lá e para cá, só respondendo tudo. Mas nós como seres humanos deveríamos fazer essa pergunta: Deus, será que o Senhor nos criou só para bater meta? Será que o Senhor nos criou para mais um dia apenas para a gente acumular coisas sobre a terra? Ou será que o Senhor me dá mais um dia e o Senhor me criou para ficar apagando incêndio? Você já percebeu que a gente vive muito para apagar incêndio? Né? É problema que vai surgindo e a gente vai saindo, parece bombeiro. Muita gente, e eu muitas vezes me incluo nisso, que parece que vive apenas a cada dia. Qual que é o objetivo? Chegar no final do dia, vivo. Aí quando você conseguiu chegar no final do dia, o objetivo é chegar no final da semana. Objetivo maior, chegar no final do mês, tendo pago todos os boletos, tá? Aí, ainda um objetivo ainda muito maior é conseguir chegar ao final do ano. Muitas vezes, tentar chegar sem desmoronar. Mas o que acontece com esse piloto automático? É que a gente vive só para sobreviver. Eu acho que se a gente perguntasse para muitos aqui, para que você vive? E a gente ia falar assim, olha, eu vivo para conseguir sobreviver. Eu corro todo dia para botar comida dentro de casa e ainda vai ficar faltando um pouquinho no final do mês. Eu vivo para eu poder sobreviver. Mas C.S. Lewis, quando ele trata sobre esse assunto a respeito das nossas expectativas ou com o que gere a nossa vida, ele dizia o seguinte, que o nosso maior problema é que fomos criados para realidades eternas e gloriosas. O ser humano não foi criado apenas para ficar correndo atrás dessas coisas, ele continua. Mas nos acostumamos a colocar a nossa sobrevivência em primeiro lugar. Nós transformamos o instinto de preservação no centro da nossa vida. O inimigo, muitas vezes ele não coloca coisas erradas para nos distanciar daquilo que Deus tem para nós. Mas ele vai fazer que aquilo que a gente julga que seja importante, que precisa de comida, precisa se defender, precisa correr atrás do prejuízo. Mas a gente acaba fazendo disso o centro da nossa vida e o centro que me leva a correr dia a dia. E a gente vive hoje na modernidade com tantas facilidades, não é? A gente fosse perguntar para os mais antigos, né? Hoje você abre ali, tem a torneira, né? Sai a água, a luz. Hoje a gente tem tudo na mão, você não precisa mais nem ir no mercado. Você pega ali pelo aplicativo e chega tudo na porta da sua casa. Nós temos acesso a tudo. No entanto, sabe o que parece? Não sei se já viram aqueles hamster, aqueles ratinhos, né, bonitinhos, que alguns não acham bonito, tá? Mas tem uma gaiolinha e normalmente ele tem uma rodinha dentro, o bichinho precisa correr, né? E aí ele fica o dia inteiro correndo naquela rodinha, não vai para lugar nenhum. Mas corre feito um louco. Muitas vezes como seres humanos, nós estamos aqui correndo, que nem o peixe, nadando para lá e para cá, mas sem saber para onde vai. E tudo isso, na verdade, por quê? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que levantar, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar. Eu me lembro que um primo meu dizia, ele morava em São Paulo, né? Não em Curitiba, mas que na época que ele estudava, ele tinha que levantar às 6 horas da manhã, para poder chegar no trabalho, trabalhava o dia todo, saía do trabalho, ia para a faculdade, ele ia chegar em casa, praticamente 11h30, meia-noite, quando não mais, quando ele chegava de roupa, tá? Porque às vezes ele era roubado, e aí era mais complicado. Para chegar em casa meia-noite e pouco, para 6 horas da manhã levantar. Correndo para poder o quê? Ter pelo menos alguma coisa básica. Você pode falar, pastor, eu não faço isso. Mas a verdade
nós vivemos em uma corrida, porque não é apenas o correr para a gente poder sanar uma necessidade grande, mas muitas vezes o mundo imprime na gente uma necessidade do que a gente não precisa. Aquele que tem, quer mais. Aquele que não tem, quer ter. O que tem, quer mais. E é desse jeito a gente acaba vivendo uma correria. E um grande problema da gente viver só para sobreviver é que normalmente os sobreviventes, nesse sentido, eles têm uma mentalidade que é chamada mentalidade do órfão. Quando a gente corre muito, a gente mesmo atrás das nossas coisas, o órfão é aquele que acha que ele tem que vencer sozinho, que ele tem que correr, que se ele não der conta de tudo, ele vai sucumbir. E aí muitas vezes a gente não percebe que a nossa semana é cheia de cansaço. Você chega no final de semana, você não vê a hora de chegar, aí você fecha o olho no sábado à tarde, quando você abriu, o que é? Segunda-feira. E aí começa na rodinha de novo, você correndo, e assim vai. E é nesse sentido que chega Paulo, nesse texto aqui, para nos mostrar algumas verdades, de que nós somos chamados a ser mais do que sobreviventes. Deus não chamou a mim e a você apenas para sobreviver, amém? Deus tem coisas maiores, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a sua, e todas as demais coisas vos serão. Gente, a sobrevivência e as demais coisas, há coisas mais importantes, e muitas vezes essas coisas que são as da nossa sobrevivência acabam tomando conta de toda a nossa vida. Por isso, eu queria fazer alguns contrapontos que Paulo coloca. O primeiro deles é que os sobreviventes apenas eles vivem fugindo por medo, ou fugindo do medo. Eles estão vivendo para poder vencer aquilo que está diante deles. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles vivem pelo Espírito. Aqueles que são chamados por Deus, a visão deles é diferente. Se você for estudar a carta de Romanos, é tremendo. Nós estamos no capítulo 8. Do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vem tratar da pecaminosidade humana. Somos pecadores, reconhecemos isso? E a gente diz, e mais do que pecador, é miserável pecador. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, para a gente não teria solução, porque eu mesmo não posso, vencer esse meu pecado. Mas ele vem falar da justificação. E fala que em Cristo o preço foi pago para que eu fosse justo. Não é que eu tinha recurso para pagar, mas alguém foi lá e quitou a minha dívida. E a partir desse momento, então, eu estou justo. Mas olha, pecador, justo, mas aqui continua sendo um Deus santo. E como que é essa relação? E a partir do capítulo 8 é que Paulo vai tratar disso. No verso 11, que a gente não leu, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Sabe o que quer dizer? Fala assim, olha, vocês não são apenas justificados, mas em vocês, em mim e em você, habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, o mesmo Espírito que tornou um túmulo vazio. O túmulo de Cristo vazio é o Espírito que habita em mim e em você. Por isso, a cada dia que a gente levanta, diante de nós vão ter desafios, diante de nós vão ter lutas, vai ter luto e tantas coisas. Mas a pergunta é, será que eu entendo que o Espírito que ressuscitou a Cristo é o Espírito que habita em mim? É o Espírito que habita em você? E por isso eu não posso sucumbir àquelas coisas que estão diante de mim. E a partir disso, Paulo, como se dissesse o seguinte, nós não vamos acordar a cada dia apenas para sobreviver, mas nós acordamos porque Deus tem algo a fazer, porque se Ele dispôs o seu próprio Espírito para viver em mim e em você, nós viveríamos de forma diferente. E aí ele começa a tratar dessa nossa nova lógica da vida, e a primeira delas é dizendo o seguinte, olha, nós somos devedores. Você sabia que nós temos um débito? Mas ele vai começar dizendo assim, irmãos, somos devedores, mas não à carne, não somos devedores ao pecado. E ele começa a dizer isso, porque a carne nos constrange. Martin Lloyd-Jones, quando ele trata desse texto, ele fala algo bem interessante. Ele fala o seguinte, que por que deveríamos algo à carne? A carne, o que a carne fez por nós,
a não ser nos escravizar, nos cegar, nos conduzir à morte. Não devemos nada à velha natureza. O Espírito vivificante nos deu nova vida para nós continuar. Por que nós vamos continuar pagando tributos aos velhos caminhos da morte? Em Cristo, a nossa dívida com o pecado foi resgatada na cruz. A nossa nova obrigação é deleite. Somos devedores da graça, chamados a viver plenamente a vida do reino. Mark Lloyd Jones, esse grande teólogo e pregador, falou assim: olha, muitas vezes nós nos sentimos presos a tudo isso que o mundo gera. Mas vai dizer o seguinte: não, nós temos uma dívida, mas essa dívida é com aquele que nos deu vida. Diga comigo: Deus me deu vida, e eu não vou viver apenas para sobreviver. O Senhor tem coisas maiores para mim e para a sua vida. E aí Paulo, quando ele fala de carne, ele não fala que a gente tem que abandonar essas obras da carne. E essas obras da carne como sendo apenas aqueles impulsos corporais, ou aquela imoralidade. Mas ele vai tratar, e na verdade Agostinho fala disso, que essa carne tem a ver com o próprio coração humano, com aquilo que nós somos. E Agostinho vai dizer o seguinte, que o homem que vive preso pela carne, ele vive encurvado para si mesmo. O homem que não conhece a Cristo, ele vive para si. Toda a busca dele é para si mesmo. E aí ele vive dentro de uma prisão. A carne é como se fosse uma prisão do eu. Aqueles que não conhecem a Cristo vivem aprisionados. E eles não vivem aprisionados simplesmente para fazer coisas erradas, as coisas imorais da carne, mas eles vivem para si mesmo. E vivendo para si mesmo, eles correm o dia a dia para tentar, simplesmente pelas suas próprias forças, chegar ao final de tudo. E é justamente nisso que o Senhor vai nos dizer. Fala assim: olha, aquele que não conhece, ele sobrevive porque ele tem medo do que possa acontecer amanhã. Mas os filhos de Deus, nele foi implantado algo que faz entender que Deus nos livrou de uma prisão. Você é livre. Você é livre para não viver nessa rotina, com medo do que pode acontecer amanhã. Muitas vezes, quando estamos aprisionados pela carne, a nossa imaginação, tudo que vem nela, é ameaça, é medo. E aí eu me isolo. Mas ao mesmo tempo, aquele que vive no Espírito, que tem a sua mente renovada, ele vive na verdade para expressar a graça, para expressar o amor, para expressar a Cristo. E aí ele faz um contraponto no verso 13, dizendo o seguinte: olha, se vocês viver para a carne, vão morrer. Viver para a carne, morte. Mas viver pelo Espírito, vida. E isso para nós deveria ser algo, não é uma passividade. Bom, o Espírito de Deus habitou em mim, não preciso mais me preocupar com nada. A partir de agora é o céu sentar na igreja e esperar a eternidade. Se for assim, se quiser, eu já oro aqui por uma colheita, Porque daí a gente não vai passar por problema, não vai enfrentar pecado, não vai... Alguém quer isso, por acaso? Mas eu pergunto a você, Cristo habita em você? Amém? Mas ainda não tem desejo da carne? Meu amado, é uma coisa louca. Nós somos libertos da carne, ou seja, abriu-se a prisão da carne e o eu saiu para viver a liberdade do Espírito. Mas volta uma hora ou outra, eu olho para aquela prisão e eu acabo abrindo a porta querendo entrar dentro, para poder seguir aquelas coisas que são da carne, para viver de novo para mim mesmo. Por isso é que o viver para Cristo não é um viver passivo. Eu vivo buscando viver segundo o coração dele. Owen diz o seguinte, que esteja matando o pecado, ou o pecado vai acabar matando você. Viva observando, porque senão pode matar você. E é por isso que a pergunta que a gente deve fazer, a primeira, é o seguinte: para que eu vivo? Não é bem para que eu vivo. Fala assim: olha, quem que comanda a sua vida? Você está debaixo da gaiola, da carne, que te faz viver simplesmente como um sobrevivente? Ou você entende que o Espírito de Deus habita em você e nos fez livres para viver o que Deus tem para nós? Eu quero ser livre. Amém? Mas uma segunda coisa: sobreviventes se sentem órfãos, mas os filhos de Deus descansam no colo do Pai. Como que a gente vai conseguir viver não debaixo do medo do que vai acontecer amanhã, do que como o mundo está, porque a gente não fecha os olhos para o mundo? A resposta é que eu não sou simplesmente alguém justificado, mas eu sou filho de Deus.
Diga comigo, eu sou um filho de Deus. Meu amado, isso tem alguma coisa que é tremenda. Nós não apenas somos justos. Na adoção, e isso vai tratar o texto aqui, é como se Paulo estivesse falando, olha, na justificação, eu tenho meu coração perdoado dos meus pecados, mas na adoção, nós somos chamados a nos assentar junto com a Trindade. Não é mais um Deus distante, não é um Deus que está lá longe, mas é o Deus com quem eu convivo. E uma grande diferença entre escravo e filho, é que na verdade até o Calvino trata disso, que na verdade o escravo vê Deus como um tirano, e o escravo muitas vezes ele faz o que faz de medo do chicote, de medo do seu senhor castigar, ele faz tudo, ele nunca acha que fez o suficiente, ele teme que se ele fizer alguma coisa errada, ele pode perder até o que ele já conquistou. O escravo, ele não tem identidade na casa, mas ele tem utilidade. O escravo, ele não tem algo que o identifica como parte daquela casa, mas o que o torna parte da casa é porque ele trabalha, e ele é útil. Mas o filho não. O filho, ele não tem que se preocupar se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser colocado para fora, porque na verdade, o amor é incondicional e prévio. O nosso relacionamento com Deus não é como pessoas que têm que fazer tudo direitinho, vamos procurar. Mas se eu errar em alguma coisa, que Deus possa nos colocar para fora. E aí, vai dizer que o Espírito de Deus que habita em nós, ele gera que a gente possa clamar a Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Meu Pai querido. E você sabia que muitos medos que a gente tem como cristão é de não entender o quanto Deus nos ama como Pai, e nos trata, e nos cuida, e muitas vezes nós pecamos, sabe por quê? Porque mesmo como filhos estamos com a síndrome do órfão, achando que a gente tem que correr sozinho buscando as coisas, que eu tenho que a cada dia, que se eu não fizer, mas eu tenho que confiar, como a criança, né? O Pedro, né? No colo dos pais ele não sabe nem o que está acontecendo direito, mas na verdade ele está sendo cuidado e protegido pelo Pai. Nós somos como crianças nos braços do nosso Deus. Eu e você não somos órfãos, mas nós podemos chamar Abba Pai, amém? E com isso, eu não posso ficar com aquele síndrome de abandonado. Mas ainda, o Paulo continua falando no verso 18, e mais uma diferença é que os sobreviventes, eles se desesperam com a dor do mundo, mas os filhos enxergam as dores do mundo como rumo a uma redenção. Olha, Paulo ele não é romântico, tá? Fala assim, não, agora vocês são filhos de Deus, a partir de agora não vão mais ter problema, tá? Vai ter um pastor coração bem forte, que vai orar todo domingo, que vai lançar proteção sobre vocês. Se vocês não vierem na igreja, não vão ter a proteção, tá bom? Tá? A gente faz aquela oração forte, e aí você... Ele fala assim, não. No verso que antecede, no verso 17, fala assim que nós sofremos também com Cristo. Ele fala de sofrimento. Ele começa o 18, porque para mim estou certo que os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória futura. Ou seja, teologia da prosperidade, que um cristão que está bem é aquele que Deus abre todas as portas, que faz tudo que Ele quer, não é bíblica, amém? Eu quero poder crescer e estar bem, eu quero, você também quer? Mas se um dia passar por necessidade, Deus deixou de estar do meu lado e do seu? É óbvio que não. E na verdade, esse texto mesmo fala assim, olha, a gente não fecha os olhos para o mundo, porque o mundo está depravado. A cada dia a corrupção aumenta ou não? Gente do céu, não tem outra coisa para a gente escutar cada dia no noticiário, né? Cada dia o rombo vai aumentando, e o imposto no bolso vai aumentando. Mas não é só isso, não é só governo, não é só política, é famílias sendo desestruturadas, é problemas que a gente vê em todas as áreas, é luto, é o nosso próprio corpo definhando. Espelho não mente, não é verdade? Mas quando a gente não olha para o espelho, aí as juntas denunciam, porque um dia dói aqui, outro dia dói ali, a gente fala, o que a gente faz? Junta tudo e joga fora, estou brincando, né? Mas chega uma hora que dói tudo. Então, meu amado, o texto fala assim, que a gente olha para essas dores, mas essas dores não é a dor de quem vai morrer, não é a dor de um paciente terminal,
Mas o texto, quando fala dessas dores, fala dores de parto. Os homens não sabem disso, tá? Eu tive uma pedra no rim, alguém me disse que a dor do parto é mais ou menos igual. Gente, não é fácil, viu? Não é fácil. Eu me lembro que eu acompanhei a minha filha, né? E ela queria muito parto normal. Menina, saindo do hospital, ela teve que agachar no meio da rua porque não aguentava. Então, gente, dor de parto é dor. Não é fácil. Mas sabe como que suporta? Na expectativa de que algo melhor vai vir. Na expectativa de ver a criança, na expectativa de algo novo. Então, o que o texto de Paulo fala é o seguinte, fala, a gente vai sofrer, mas o nosso sofrimento não é para destruição, é porque nós estamos aguardando algo novo. É como se falasse o seguinte, falasse, olha, Deus tem algo muito maior do que aquilo que a gente vê, Deus tem algo muito maior do que aquilo que tenta nos dominar, é a presença de Deus caminhando junto a nós, e é uma expectativa de algo novo. C.S. Lewis, tratando disso, ele diz o seguinte, se eu encontro em mim mesmo um desejo de que nenhuma experiência no mundo me satisfaz, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Você está esperando coisas melhores? Sempre. Não é porque vocês simplesmente são desajustados, é porque Deus tem coisas maiores. Nós fomos feitos para coisas eternas. Mesmo que você tenha tudo e ainda está com aquele sentimento, você ainda continua gemendo, porque o que Deus tem é muito maior. Amém? E é por isso que a gente caminha. E a gente caminha, sabe fazendo o quê? Muitas vezes chorando. Outras vezes chorando com os que choram. Mas servindo a Deus. E por último, os sobreviventes, na verdade, se preocupam demais com amanhã. Mas os filhos de Deus têm a sua vida ancorada e firmada na eternidade. Meu amado, nós não vivemos somente por aquilo que nós vemos. É o que ele vai terminar o texto dizendo, né? Mas a esperança que não vemos, com paciência aguardamos, a esperança daquilo que Deus vai fazer. Meu amado, você sabia que Deus tem coisas tremendas preparadas para nós? Amém? Você pode falar, pastor, já tem tanta coisa boa que eu vivo aqui na terra. Tem mais, tá? Se o pudim de leite condensado aqui é bom, pode saber que na eternidade vai ter coisa melhor ainda. Amém? Mas essa esperança que nos leva. E Calvino, quando ele trata sobre esperança, ele trata de fé e esperança. E ele fala o seguinte, que a fé e a esperança andam muito próximas. Diz que a fé é o seguinte, é onde que me leva a crer que Deus é verdadeiro. Isso é a fé. A esperança é aquela expectativa que eu tenho que Deus mostre a sua verdade. Eu creio em Deus que Ele é verdadeiro. Mas a esperança é que toda essa verdade de Deus se torne realidade em mim. Isso é esperança. Por isso, na verdade, muita coisa a gente não consegue ver ainda. Há muitos momentos que você ora e não tem resposta. Há muitos momentos em que a gente não sabe o que fazer. Mas eu quero te lembrar, nós estamos ancorados em Cristo. Para que serve a âncora? Para dar sustentabilidade para o barco na hora de uma tempestade, não é? Para ele ficar paradinho. Se você deixar a âncora dentro do barco, onde você vê, dá resultado? Não. Mas quando você joga a âncora no fundo, você não está enxergando ela, mas ela está ali e segura o barco lá em cima. Assim é a nossa fé, assim é a esperança. Nós estamos firmados em Cristo, a nossa âncora foi lançada na eternidade. Nós não enxergamos tudo lá na frente, mas nós temos uma certeza, no meio das tempestades, existe algo que nos segura para que o barco da nossa vida não venha afundar. Não existe nada maior do que a própria presença de Deus na nossa vida. Por isso, diante dos desafios do mundo, sabe o que a gente continua fazendo? Orando, cantando, adorando a Deus e, acima de tudo, confiando de que Ele está segurando as nossas vidas. Por isso, a nossa pergunta do início foi, para que você vive? Para que eu vivo? Talvez a gente precisasse dar uma ajustada, né? Talvez a pergunta melhor fosse, pelo que eu vivo? Eu não vivo pelo medo. Eu não vivo pelo que a carne deseja. Eu não vivo pela vista, eu não vivo pelas métricas humanas. Mas eu vivo pela presença de Deus no meu coração, que me justificou. Do Deus que me deu vida. Do Deus que me fez filho. E que me dá esse desejo de dizer, Abba, Pai, que me faz desejar coisas eternas. Você não foi chamado apenas para sobreviver. Amém? Você não vai ter mais uma semana cansativa, mas levante a cabeça. Receba a abundância de Deus que já habita em mim e em você, para que a gente possa tanto
vivermos em um mundo caótico, mas com vistas na eternidade no Pai que nos ama. E dessa maneira também sejamos um instrumento para encaminhar outros para o caminho do Senhor. Amém.